A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao seu canal de apologética. Isso mesmo. E esse é o programa Falando de Bíblia. Hoje o couro da sola do pé vai sair, porque no sovaco não tem mais nada. Tem mais não. Irmão Adonias, que é gaiato, disse assim: irmão Fábio, você vai ter que inventar outra coisa aí, tirar agora couro de outro lugar, porque do sovaco já não tem mais nada, até a carne, tá só os ossos. Até a rapa dos ossos já foi. Meus irmãos, perdão, eu trouxe um vídeo mostrando o possível batismo de Pedro nas águas por Jesus, e onde foi e em que passagem foi, mas não ficou bem esclarecido, e eu quero trazer esse verso te provando que foi aqui. Há muitas vertentes e muitos ensinamentos e até mesmo contrariedade entre apologistas de que esse evangelho que nós vamos ver agora, que nós vamos meditar agora, tenha sido verdadeiramente o batismo de Pedro. Mas é o mais possível de dentro de todos os evangelhos que tenha acontecido aqui. Há muitos encontros de Jesus com eles nas águas. Por exemplo, até depois da ressurreição, mas eles foram batizados antes da morte de Jesus. Podemos trazer depois da ressurreição de Jesus, que se encontra no Mar da Galileia, que se encontra em outros lugares, onde tem água, que tenha sido o batismo dos apóstolos, porque o batismo dos apóstolos aconteceram muito antes de Jesus morrer. E nós vamos acompanhar o texto bíblico, e você vai ver que esse texto é claro. Você pode pegar também esse texto, se você quiser, em Mateus, capítulo 6, de 45 a 56, Mateus não, Marcos, e também está lá em João 6, de 16 a 21. Mas vamos pegar esse de Mateus, que está mais claro para nós. Epa, olha o vento que está balançando ali o aparelho. Vamos lá. Nós vamos colocar aqui e vamos meditando, que você vai ver que há até uma preparação para esse batismo. Nós vamos pegar em Mateus capítulo 14. Não se preocupe que o diretor já providenciou, já me disse que vai colocar na tela. Capítulo 14, 22 e 23, né? Vamos meditar esses dois primeiros. Vamos lá. Põe na tela, diretor. Aí está, meus irmãos. Mateus, capítulo 14, 22 e 23. Vamos lá. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca. É a barca, teologicamente, você já sabe melhor do que eu, que é a igreja quando aparece barca nos evangelhos, né? A barca de Pedro, a igreja de Pedro, que está Pedro como chefe dessa barca. Aqui na terra, pastor visível, Cristo coloca assim. E a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Então nós vemos aí, você está vendo aí no versículo 22, né, um versículo teológico da barca. Jesus obriga a entrar na barca, então nós somos obrigados entrar na barca, porque a barca de Jesus é o reino de Deus na terra, não sendo desse mundo. Jesus virá buscar um dia. Estou no mundo, Pai, como eu estou no mundo, não sou do mundo. 23 agora. Ó. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá, sozinho. Volta para mim, diretor. Então nós estamos vendo, meu querido irmão, que Jesus obriga a entrar na barca. Como nós somos da barca? Como nós pertencemos a essa barca? Através do batismo. Por isso que eu vou te mostrar toda a teologia. Hoje é mais puxado para teologia em vez de apologética, tá? É essa apologética, que é uma apologética que vai abrandar um pouco, vai abranger um pouco a parte teológica desse texto. Então, se nós pegarmos aqui o versículo 22... Como você viu muito bem aí, Jesus obrigou-os a entrar na barca. Como é que eu e você, e a barca é a igreja, como é que eu e você
aliás, a pergunta é, quando eu e você passamos a pertencer a essa barca? Ou seja, quando eu e você nos tornamos membros dessa barca através do batismo. E essa barca está nas águas. Não existe barco fora de água. Barco só pode existir onde tem água. Então logo nós vemos que teologicamente essa barca é a igreja. Jesus obrigou-os a entrar. Quer dizer que aqui é onde vai acontecer o batismo deles. E se você pega 1 Coríntios 12, do 1 Coríntios 12, versículo 12 em diante, você vai ver que nós tornamos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, sua barca, mediante o batismo. Veja, meus irmãos, como a teologia, com esse texto, abrande a teologia do batismo forte, forte, forte. Isso é esclarecedor demais. Não é? Então, no versículo 23, Jesus vai se preparar, quer dizer montanha. Você sabe o que é a teologia dos montes na Bíblia? A igreja. Quando a Sagrada Escritura fala montanhas, e eu posso provar com Bíblia, não precisa nem colocar na tela, é o Hebreus 12, 22, achegai-vos à montanha. Vamos colocar porque o texto tem que ficar, não pode ficar por a metade não. Vamos colocar na tela, senhor diretor. 12, 22 de Hebreus. Põe na tela, diretor. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Volta para mim, diretor. Veja, meus irmãos. Está falando, vós aproximastes da montanha. Então Jesus foi fazer o que no 23? Põe na tela. Outra vez, só para recordar. Ó. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Volta de novo para mim, diretor. Presta atenção. Então quer dizer que segundo a teologia da igreja, ele escreveu em termos teológicos, o Hebreus 12, 22, vós, pelo contrário, vos aproximastes da montanha. Está falando de quem? Da igreja. Então, a barca é a igreja, dentro da teologia. As montanhas é a igreja, dentro da teologia. As pessoas iam para as montanhas para orar, não é? Para sentir-se mais perto de Deus. E quando é que nós sentimos mais perto de Deus? Quando nós vamos à igreja, dentro do sacrário, rezar. Então é onde nós nos sentimos mais próximos, porque Jesus está ali nas hóstias consagradas, presente, vive real na Eucaristia. Então veja, meus irmãos, como a teologia ela é maravilhosa e ela nos apresenta algo extraordinário. Então veja a preparação para o batismo dos apóstolos. Claro, Jesus vai batizar só Pedro e Pedro vai batizar os outros. Só Pedro Jesus vai batizar. Então, diretor, vamos debulhando. Vamos aqui, está compreendido até aqui, né? Vamos colocar versículo 24, não é? E versículo 25 na tela, diretor. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, vale salientar algo nesse versículo 24, que a barca era agitada pela ventania. Nós vemos hoje o quanto essa igreja de Jesus Cristo ela é agitada pelas tempestades deste mundo. É teologia da libertação, é as heresias protestantes, é as perseguições, é o martírio. Preciso lhe explicar aqui quantas das vezes essa igreja, essa barca de Cristo, não é agitada pelos ventos deste mundo? Mas veja, Jesus está com ela. Porque Jesus anda sobre as águas. Jesus está sobre as águas. E aqui você vai
você vai entender perfeitamente o que acontece com Pedro. Né? Põe o versículo, se aqui nós vermos, fala assim, só para dar uma explicação sobre a quarta vigília, né? A noite era dividida em 4 vigílias, 3 horas cada uma, e começava às 6 horas da noite. Tá? O mar, logo, é o de Genezaré, o mar da Galileia, é aqui o que diz uma via do rodapé da Bíblia. Só para você ter uma ideia sobre as vigílias, está falando da quarta vigília. Versículo 26 na tela, diretor. Olha só. Aliás, vamos começar a pegar aí do versículo 26, nós já vimos aí o 25, né? Jesus caminha sobre as águas. 26. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Volta para mim, diretor. Veja só, meus irmãos. Esse versículo 26, aqui nós estamos vendo a preparação dos discípulos, que era o quê? Entrar na barca. Era o quê? Estar na barca. Teologicamente quer dizer que temos que estar na igreja, aprendendo catequese, se preparando para o batismo. Os pais que vão ouvir a catequese, nós damos reunião, eu e a minha esposa, com o secretário da igreja, para os pais e padrinhos que estão se preparando para batizar suas crianças. Então eles são catequizados. Aqui eles entram na barca. Teologicamente, entrar na barca é aprender, estudar e ver o significado do santo batismo. Esses apóstolos estavam na barca, estavam se preparando. E agora o padre, que é em persona Christi para batizar, vem sobre as águas, ou seja, vem com as águas, vem com a água. Então é Jesus andando sobre as águas. Se o padre ele é em persona Christi, e o de fato é, então Jesus ali é o padre e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é sacerdote, vem com a água e vai ao encontro daqueles que estão na sua igreja para os batizar. É o que nós estamos vendo aqui, desenrolando no olhar teológico desse texto. Versículo 26, só recapitulando, diretor. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, e soltaram um grito de terror. Volta aqui para mim, diretor, ainda recapitulando aqui. Veja só, quão dificuldade tem as pessoas para receber os sacramentos. Exatamente isso, as pessoas... Quantas pessoas hoje eu não conheço, jovens pagãos, porque os pais não batizaram seus filhos? E agora não querem mais, estão na vida do mundo, não é? Não levaram para batizar. É exatamente esse medo realmente significa isso. Essa distância das pessoas dos sacramentos, não é? As pessoas se distanciam dos sacramentos, as pessoas não querem saber dos sacramentos da Santa Madre Igreja. Se elas soubessem quão rico é os sacramentos, a começar pelo batismo, o primeiro deles, não é? Então significa isso. Versículo 27, põe na tela, diretor. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Volta para mim, diretor. Logo, o Senhor Jesus está ensinando para aqueles que estão na barca, se preparando para o santo batismo: tranquilizai-vos. O padre é eu mesmo batizando. É eu mesmo batizando. Se está na barca, para que todo esse medo? Se está na igreja verdadeira, para que esse medo de não se salvar? Claro, vivendo com radicalidade esses sacramentos, assumindo nos sacramentos uma vida nova. Assumindo Jesus porque Ele está nos sacramentos na tua vida. Passou a morar em tua vida. Tu te tornaste morada da Trindade através dos sacramentos. Eu e o Pai viremos e nele faremos nossa morada. E o Espírito está em ti. É dado no batismo, confirmado no crisma, profeticamente. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui Jesus tranquilizar as pessoas que estão se preparando para os sacramentos, para receber os sacramentos. E aqui, teologicamente falando, o batismo. Porque nós estamos falando aqui de batismo de catecúmenos que estão sendo preparados para receber o santo batismo e o crisma. Quanto no versículo bíblico, versículo 18. Põe na tela, 18 não, 28.
Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Volta para mim, santo diretor. Pedro diz: se és tu, Senhor, manda que eu caminhe sobre as águas. O primeiro Papa teve a graça de caminhar sobre as águas. Vamos pegar aqui parte por parte, teologicamente falando. Prestar atenção. Primeiro, Pedro tem uma dúvida. Se és tu, Senhor, quantas das vezes nós não dizemos que o Padre é em persona Cristo em todos os sacramentos, celebrando, presidindo a Santa Missa, é o próprio Jesus em pessoa. Persona Cristo significa na pessoa de Cristo. Que o Padre é Jesus, na confissão, te atendendo em confissão, que é batizando, que é no sacramento da Eucaristia, que é nos outros sacramentos, mas você ainda tem dúvida. Será que é mesmo? O teu coração não acredita 100%. É como Pedro disse: se és tu, Senhor. Olha, se és tu. Não é Jesus. Não tem essa de se és tu. O Padre é Jesus. Você tem que colocar na sua cabeça de uma vez por todas isso. Se você não consegue colocar no teu coração, você está sendo espreitado por lobo, cedo ou mais tarde vai cair na boca dele. Aí depois que cair, meu irmão, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então logo nós estamos vendo esse pequeno detalhe: se és tu, manda que eu ande sobre as águas. Ou seja, se és tu mesmo, Jesus, me batiza. Andar sobre as águas quer dizer que nós vamos andar nessa vida, nós batizados, vivendo o batismo. Teologia das águas. A teologia de andar sobre as águas significa o que, irmão Fábio? Repita, por favor, que eu não entendi. A teologia de andar sobre as águas. Jesus, que eu ando sobre as águas. Eu e você, como Pedro, nós andamos sobre as águas quando nós vivemos o santo batismo. Pacata. Essa é a teologia das águas desse texto. Manda que eu ande sobre as águas. Eu e você temos que andar sobre as águas. Repito, terceira vez. Andar sobre as águas é viver o batismo. E Jesus disse a Nicodemos em João 3, a partir do versículo 4. Quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Quer dizer que você tem que viver o batismo. Todo batizado é convidado a viver o batismo. Gálatas 3, 27. Todos vós que fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Estamos revestidos da glória de Jesus. Estamos revestidos de Jesus pelo batismo, assumidos a andar sobre essas águas, a andar conforme esse batismo, meu irmão. Essa é a teologia de andar sobre as águas. Por isso que esse texto é um texto desenrolado por muitos teólogos, que é o texto do batismo de Pedro, e que Pedro batiza os outros, porque ele anda sobre as águas, é ele que anda, não é os outros. Se fosse todos, teriam sido batizados por Jesus, segundo o olhar teológico desse texto, mas é só Pedro que anda sobre as águas, quer dizer que só Pedro andou, só Pedro foi batizado aqui por Jesus. Compreende? O texto de novo para ficar mais claro para você, olha aí, veja aí, ó. Versículo 28, Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, ele duvidou. Se és tu, como nós pessoas duvidam, será que é mesmo o Padre, é Jesus batizando? Muitas, a maioria tem essa dúvida. Manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Volta de novo para mim. Mandar andar sobre as águas quer dizer que o batismo nos leva até Jesus. Jesus, a igreja é seu corpo misto. Por esse batismo nós nos tornamos membros desse corpo de Cristo. Somos membros desse corpo de Cristo que é a igreja. Então, meus irmãos, nós fazemos parte de Jesus. Jesus diz: agora, a teologia do capítulo 15 de João: vós sois um ramo na videira. Nós somos um ramo na videira que é o Cristo. Então nós somos ramos na videira, que é Jesus, por este batismo. Então andar sobre as águas é realmente viver o santo batismo. Versículo 29, põe na tela, diretor. E o batismo nos leva para Jesus, tá aí. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Volta para mim, diretor.
parte por parte. Pedro saiu da barca, é o Papa. Veja, o Papa sai da barca. Quando nós vamos ver isso aqui por um olhar explicativo melhor, amplo, teológico, é quando o Papa sai da Sé, que é no Vaticano, para ir em peregrinações evangelizadoras para outros países, até países que não são cristãos, países muçulmanos, países de linha judaica, não é? Então o Papa, ele tem essa graça de sair da barca. Não quer dizer que sair da barca, abandonar a igreja, apostatar da fé, como muitos afirmam aqui. Isso é erro. Isso é erro teológico. Não é dessa maneira. Então veja, aqui ele vai ao encontro de Jesus. É aquele que pode sair e entrar. João 10, Evangelho Teológico. A esse o porteiro abre, porque o porteiro conhece. Então o porteiro abre para que ele entre e saia. João 10. O porteiro é o Papa. Entende, meus irmãos? Olha o que acontece. Então ele vem, então ele caminha sobre as águas. Então ele vai ao encontro de Jesus. E aí onde Pedro vai ser batizado. Versículo 30, põe na tela, diretor. Mas redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Volta para mim, diretor. Enquanto eu tomo aqui uma águazinha. Já é o segundo vídeo que eu gravo hoje, a minha garganta não está bem. Preste atenção. Pedro começa a afundar nas águas. Mas Pedro não chega a mergulhar nas águas. As águas não chegam a bater na cabeça de Pedro. Num contexto protestante, diria: afundou. Aqui Jesus vai sobre ele, toca nele e ele é batizado. Veja, ele afunda nas águas. Afundar nas águas não é isso aqui ao pé da letra. Afundar nas águas quer dizer quem não renascer da água. A maneira específica e especial de entender isso é como Pedro agora, como Moisés. Moisés já é uma grande prefiguração o seu nome a respeito do batismo. Quer dizer, o nome Moisés quer dizer tirado das águas. E agora Pedro é tirado das águas. E vocês vão ver que Pedro agora vai ser uma nova criatura. Nós estamos vendo Pedro antes do batismo. Agora nós vamos ver Pedro depois do batismo. Segue-se o texto. Põe na tela, diretor. Veja só. Ele gritou: salva-me. Ele começou a afundar. Salva-me. 31. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? 32 diz: apenas tinha subido na barca, para a barca, o vento cessou. E aí o 33 diz: então aqueles que estavam na barca, os outros apóstolos, prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, aqui está o batismo de Pedro. Pedro afunda nas águas. Jesus vai: salva-me, Senhor. Jesus vai e salva. Então o batismo nos salva. Aqui está toda a teologia do batismo. Então esse texto é falado que o batismo, aqui esse texto é o mais próximo do batismo de Pedro por Jesus. Depois eles vão andando sobre as águas para a barca. Pedro agora está batizado. Pedro agora vai com Jesus. Segundo a teologia disso aqui, Pedro tinha andado da barca Pedro andou da barca sobre as águas até Jesus, cerca de entre 6 a 10 metros da barca. Quando ele olha para as ondas, para as tempestades, e começa a afundar. Por que tinha que acontecer isso? Porque é o batismo. O batismo agora, pelo batismo, o batismo vai nos levar a ter acesso a Jesus, ao reino de Deus, onde as 3 razões teológicas do batismo acontecem quando nós somos batizados. Como aconteceu com Jesus, quando ele foi batizado, em Lucas capítulo 3, 20 e 21. Não, 21 e 22, aliás. O céu se abriu. Primeira razão teológica do batismo. Segunda, recebe o Espírito Santo. Terceira, se torna filho de Deus. Ali escutou-se a voz de Deus. Este é o meu filho amado. Então essa é a maneira pelo batismo de nós sermos de Deus, de nós termos acesso à eternidade, caminhar sobre as águas do batismo. Precisamos. Então Pedro afunda, água, batismo. Então Pedro
é resgatado por Jesus, não é? Veja aí. Então, antes de ser batizado, homem de pouca fé. Depois de batizado, homem de fé. Porque recebe uma das 3 virtudes teologais de 1 Coríntios 13:13. Fé, esperança e amor. Então Pedro agora vai andando sobre as águas com Jesus para os que estão na barca. E agora os que estão na barca vão ser batizados por Pedro. Vocês estão compreendendo? Esse texto é o mais próximo que chega do batismo de Pedro, só o único que Jesus realizou. Então, meus irmãos, está aqui esse texto trazendo, mostrando para você, com um olhar teológico, porque muitos afirmam que aqui é o batismo de Pedro. Né? Para vocês compreenderem e entenderem melhor essas passagens. Isso não é 100% certeza que foi o batismo de Pedro. No olhar teológico teria sim sido acontecido, mas nós não temos 100% a certeza, mas é o mais próximo dos textos que pode chegar desse sacramento ter sido realizado na vida do primeiro Papa da Igreja. Então tá claro, tá óbvio, tá mostrando aí para vocês, tire suas próprias conclusões. Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, não é? E Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.